Oi, bom dia, meu nome é Marcos, sou do grupo B6 e vou apresentar o trabalho de metodologia da pesquisa 2. Vamos falar um pouquinho do artigo científico sobre a associação das principais fontes alimentares de açúcar contendo frutose com síndrome metabólica incidente. Esse artigo é uma revisão sistemática e meta-análise. No caso, é uma revisão que se propõe a responder uma pergunta específica de forma objetiva e imparcial, já que ele é uma revisão sistemática. E meta-análise é um método estatístico que vai agregar resultado de dois ou mais estudos independentes sobre a mesma questão. E aí vai se fazer uma combinação desses estudos em uma medida sumária. O artigo fala sobre a síndrome metabólica incidente. E para isso precisamos saber o que é síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames e diabetes. A síndrome tem como base a resistência à ação da insulina. Com isso, precisamos saber como foi feita a seleção do estudo. O artigo nos deu um diagrama no qual foi mostrado que foi retirado de 4 bases de pesquisa, o Medline, o Embase, o Cochrane e o Manual Search. Desses 4, 675 relatórios foram identificados. E no diagrama nos foi mostrado também como foi o método de exclusão. 614 foram excluídos com base no título ou resumo. E 48 foram excluídos por exposição errada, 7 por estudo transversal, 7 por ponto final errado, 4 por resumos e 1 por conferência. De todos, no geral, dos 675, 13 foram incluídos na análise. Resultados. Como eu havia dito, foram colocados para análise 13 relatórios, com 49.591 participantes e 14.205 casos. Foram identificados 8 principais fontes alimentares de açúcar contendo frutose. Bebidas açucaradas, suco de frutas misto, suco de frutas 100%, frutas, iogurte, mel, sorvete e confeitaria. Foram 7 comparações de corte para bebidas açucaradas, com 20.480 participantes e 7.406 casos. No suco de frutas misto, foram 3 comparações de corte, 3.062 participantes e 1.322 casos. No suco de frutas 100%, foram 2 comparações de corte, 5.474 participantes e 1.389 casos. Frutas, foram 4 comparações de corte, 10.074 participantes e 3.002 casos. Iogurte, foram 5 comparações de corte, 19.057 participantes e 3.877 casos. Mel, foi um corte, 3.616 participantes e 590 casos. Sorvete, foi um corte, 3.616 participantes e 590 casos. Confeitaria, 2 comparações de corte, 1.476 participantes e 250 casos. Características. Os estudos incluíram dados dos Estados Unidos, Espanha, Irã e Coreia do Sul. Os participantes variaram de adolescentes a adultos mais velhos, idade mediana de 51 anos, intervalo de 6 a 90 anos. A Pallians e outros estudaram exclusivamente um corte feminino. O suco de frutas foi considerado suco de frutas misto se o estudo combinasse bebidas de frutas e suco de frutas, ou não especificasse o tipo de suco de frutas. 100% suco de frutas ou bebidas de frutas. O iogurte foi considerado uma fonte de frutose, pois mais de 70% dos produtos de iogurte são aromatizados, e os consumidores preferem produtos de iogurte com uma concentração moderada, aproximadamente 7% a 10% de sacarose adicionada. Todos os estudos, com exceção do estudo Xerege, ajustado para a idade e múltiplas variáveis de confusão primárias pré-especificadas, incluindo sexo, marcadores de obesidade, tabagismo, história familiar de síndrome metabólica, ingestão calórica ou energética, diabetes, atividade física e ingestão de álcool. Vamos falar um pouquinho dessa tabela. Essa tabela vai mostrar as características de estudos de corte
prospectivos que investigam a ingestão dietética de alimentos, fontes de açúcar e síndrome metabólica contendo frutose. A tabela foi dividida pela fonte, o nome da corte, o país, a duração do acompanhamento do estudo, o sexo, o número de participantes, o número de casos de síndrome metabólica, o alcance da idade, a avaliação dietética, como foi feita essa avaliação dietética, a fonte de alimento e como foi feita a avaliação da síndrome metabólica. E por último, tem mostrando a fonte de financiamento. Importantes fontes alimentares de açúcar contendo frutose e síndrome metabólica incidente. Foi visto que a ingestão de bebidas adoçadas com açúcar foi associada a um risco de síndrome metabólica incidente, com evidência de heterogeneidade significativa. A ingestão de frutas e iogurte teve uma associação inversa com a síndrome metabólica incidente. Nenhuma associação foi encontrada entre suco de frutas misto, suco de fruta 100%, mel, sorvete ou confeitaria com incidência de síndrome metabólica. Curiosidades. A obesidade atinge uma proporção significativa de brasileiros. De acordo com a última pesquisa nacional da saúde, PNS, de 2019, mais de 60% da população adulta, 96 milhões, está com excesso de peso e 25% com obesidade, 40 milhões. O consumo excessivo de açúcar é uma das principais causas de aumento de peso e, consequentemente, obesidade e doenças associadas. As bebidas açucaradas contribuem de forma significativa para a alta taxa de consumo de açúcar e, consequentemente, ao ganho de peso. Entre as crianças brasileiras com obesidade, cerca de 10% dos casos são atribuídos ao consumo de bebidas açucaradas, o que representa quase 205 mil crianças. No total, 720 mil crianças apresentam excesso de peso pelo consumo desses produtos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, São Francisco, publicaram um estudo sobre uma via específica que transporta excesso de açúcar na dieta em gordura denominada lipogênese, DNL. Observou-se neste estudo evidências de que tanto a hiperinsulinemia quanto uma dieta rica em açúcar simples, promovendo DNL, contribui para a hipertrigliceridemia. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, São Francisco, publicaram um estudo sobre uma via específica que transporta excesso de açúcar na dieta em gordura, denominada lipogênese, DNL. Observou-se neste estudo evidências de que tanto a hiperinsulinemia quanto uma dieta rica em açúcares simples, promovendo DNL, contribuem para a hipertrigliceridemia e a acumulação de gordura hepática, e, em última instância, para a síndrome metabólica. Obrigado, e essas são as referências.